Vocês estão felizes? Eu não tô vendo, mas bota essas canjicas de fora aí dentro dessa máscara. Vocês estão felizes? Porque o povo de Deus é feliz. O povo de Deus é alegre. Quando a gente fala esse nome Deus, os olhos têm que brilhar e tem que falar pausadamente, porque essa palavra tem que andar nos nossos lados. Pode sentar, queridos. Fica à vontade. Oh, aleluia! Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu louvo a Deus nessa manhã pela oportunidade de estar aqui reunidos. Estamos juntos e reunidos. Obrigada pela presença linda. Olha, glória a Deus pela sua vida, que você saiu de casa corajoso. Só tem aqui os corajosos. Diga amém. Os corajosos. Aleluia. Obrigada por vocês estarem aqui, por vir nessa manhã. E eu creio que Deus vai ministrar muito no nosso coração nessa manhã. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Quero dizer que eu amo vocês. E que, meu Deus, não tem preço a gente poder ministrar aqui olhando para vocês. Eu quero agradecer meu pastor Jones e irmã Neide pela confiança, por esses pais espirituais que Deus nos deu, que está nos conduzindo a nós ministros, né? Para a gente trazer essa palavra. É uma honra ministrar para vocês nessa manhã. E eu quero dizer que Deus é bom. Deus é bom. Salmos 43, 4 fala: então irei ao altar de Deus, a Deus, fonte da minha plena alegria. Deus é a fonte. Lembra da fonte? A fonte. Você vai lá na fonte, direto na fonte e bebe. Lembre-se, Deus é a fonte da sua plena alegria. E hoje nós vamos ministrar falando que não dá para ser pequeno sendo filho de um Deus tão grande. Não dá para você aceitar ser pequeno, sendo um filho de um Deus tão grande. Quando eu olho para você, eu lembro de uma história de um jovem. Ô Pai, você sabe que Deus já está falando nessa manhã? Eita Deus, Deus é lindo. Deus já trouxe à memória a história de um jovem. Eu gosto de contar histórias daquilo que Deus faz. Deus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo eternamente. E Deus tem um jovem, e ele é o criador do Dunamis. Eu não lembro o nome dele agora, mas a história me veio. O Theo, ai gente, olha aí. Tem esse povo que ajuda. E o Theo Hayashi, não é isso? O Theo Hayashi, ele estava na faculdade e ele foi sempre criado na igreja, os pais pastores, aquela família maravilhosa, e todo domingo ele tinha que ir para a igreja. Pega essa chave aí que Deus vai falar com a gente, já está falando com a gente agora. E o Theo tinha que todo final de semana ir para a igreja, escola bíblica. Ele não gostava muito, né? Porque tinha que limpar a igreja, ajudar os pais, criança, né? E aí ele ia meio que fazendo aquilo, meio que, tem que ir, o pai está mandando, né? Então se liga, jovem, olha só que história mais poderosa. E o Theo ia todo final de semana, e todo, né, estava junto com os pais fazendo a obra de Deus, mas assim, né? Meus pais estão mandando, bora, o pai vai meio que empurrando. E aí ele fez esse processo. Mas quando ele teve a idade de adulto, foi para a faculdade e foi para os Estados Unidos para estudar lá. E ele falou: eba! Agora eu estou livre, eu não preciso mais ir para a escola dominical, eu não preciso mais. E aí a mãe dele falava: mas medita na palavra e você vai pelo menos para o culto. Aí toda vez ela mandava mensagem: Theo, você foi para o culto? Fui, mãe, eu fui para o culto. Ele disse que ia para o culto, né? E só anotava e mandava: não, mãe, eu fui para o culto. Ele ficou em obediência ali. Ele ia para o culto, você estava lá no final, só para dizer para a mãe: mãe, eu fui para o culto, que ele não conseguia mentir para a mãe dele. E aí ele se manteve nessa posição. E num determinado tempo, ele lá, e começou, lógico, a influência lá da faculdade, né? Ele acabou se influenciando e saía para festa, saía para isso, saía para aquilo. E olha só o que aconteceu. Chegou um belo do dia, ele estava numa festa ele disse que numa festa muito louca, e num movimento muito louco. E na mesma hora, o Espírito Santo ministrou para ele assim: Theo, esse não é o seu lugar. Você está abaixo das minhas expectativas. Você nasceu para viver acima.
olha só, você não está ainda no nível que eu te fiz para estar. Você precisa estar num nível mais alto. Na hora que o Espírito ministrou, ele disse que saiu de lá na hora correndo e estava um negócio louco. Ele estava muito numa, como ele diz, numa vibe muito louca. Passou tudo ali na hora. Ele disse que se recuperou e ele disse que saiu ali numa sede, louco por Jesus, louco pela palavra. E ele disse que entrou no quarto, ele chorava muito porque o Espírito Santo começou a ministrar nele. Ele já era filho, né? Filho, o Espírito estava lá, ele só não estava tendo um relacionamento, mas na hora foi ativado aquela fé nele. E na hora ele falou: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou aqui longe dos meus pais, eu estou aqui nos Estados Unidos. E agora? O que eu vou fazer? E o Senhor falou assim: agora você vai estudar a minha palavra e você vai ministrar. E você vai... Aí ele começou a dizer o que ele ia fazer. Falou de tudo o plano que Deus tinha para ele. E hoje ele é um dos movimentos aí, o movimento que foi criado por ele, o movimento Dunamis, que roda em todas as... começou o movimento nas faculdades. E é justamente onde ele foi, ele ia ali se perdendo no sentido de se envolver com os meninos ali, foi aonde Deus o levantou para ele ser um levantador de jovens, um ativador na fé dos jovens ali na faculdade. Ele começou a ser um grande ministro e hoje ele lota estádios ministrando a palavra de Deus. Olha que coisa mais linda, gente. A gente está falando de um jovem. Eu vi esse jovem lindo, que eu estou muito feliz de vê-lo aqui. Eu lembrei dessa história maravilhosa. E Deus nos fala hoje, né, para a gente viver na expectativa daquilo que Ele já tem para nós. Mas essa não é a ministração de hoje. Pega essa palavra para você. Eu já peguei para mim. É impossível viver uma vida limitada sendo um filho de um Deus tão grande. Olha só, é impossível, vou repetir de novo, é impossível viver uma vida limitada sendo filho de um Deus tão grande, um Deus ilimitado, não dá. Ou a gente anda nesse sobrenatural, em cima dessa palavra, como um surfista, um bom surfista, ele agarra aquela prancha de surf, ele surfa as melhores ondas e ele sobe naquilo ali, ele se mantém firme, porque ele já se firmou, e ele se mantém firme, não tem nada que faça ele perder aquela grande onda, porque ele está firmado naquilo ali que ele conhece, naquela prancha, naquela onda. E a palavra assim, quando você conhece, que você entende quem você é filho, você não deixa mais ser iludido, não se deixa mais perder por aquilo, pelas ilusões. Assim, só falando, não está ligado, cronômetro. Mas aí, olha lá, vamos lá, simbora. É, né, pastor? Olha aí. Amém? Vocês estão comigo? Olha só, hoje de manhã eu acordei e aí eu desci para levar o meu cachorrinho para fazer, né? Então, marcar os postes, né? Vocês sabem como é que funciona? E aí cheguei lá do lado, isso é só enquanto eles ligam ali para a gente começar a ministrar. Quando é bom que eu tenho mais tempo, se meu pastor falar, passou, eu falei, é porque não estava ligado o cronômetro. E aí, olha só, volta aqui comigo. Tem uma desculpa. E aí, quando eu chego lá na pracinha, tem um pula-pula. Sabe aquele pula-pula gigante? Gente, eu nunca pulei num pula-pula gigante. E aí eu olhei o pula-pula, estava só eu, 6 horas da manhã, eu e o Duque e eu. Olhei para um lado, a cidade não tinha ninguém andando. Eu falei, é agora. Aí na hora eu pensei, meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Ver uma jovem adulta pulando num pula-pula. Falei, mas e daí? Quem olhar vai pensar, não interessa, o que o povo pensa. Fui tirando o tênisinho e subi, o Duque ficou olhando assim para mim. Onde você vai, minha filha? E eu subi e comecei a pular igual pipoca na panela. E me alegrei muito e caía e olhava para o céu e falava, Deus, tu és tão maravilhoso, tão maravilhoso. Falei, rapaz, nem para tomar manga, porque estava o pé de manga em cima, é só para distrair, ligar ali. E aí só para dizer assim, que crente é divertido, o povo de Deus é feliz. E a gente não precisa se preocupar com a opinião das pessoas. Se você está alinhado com a palavra, se divirta. Essa é uma temporada para você se divertir. E há 3 palavras, amém? Essa é uma temporada para você se divertir. Nós somos o povo da fé, o povo que fala a fé e não pode voltar atrás, não retrocede. Deus não tem um caráter que volte atrás. O caráter de Cristo não volta atrás. E nós somos a mente de Cristo, temos a mente dele. A gente não retrocede, não baixa a guarda
guarda, não baixa a cabeça, como diz nosso pastor. A gente não faz uma cara de jumenta, a gente faz uma cara de alegre, de um povo rico, de um povo santo, de um povo próspero. Não interessa a situação. Lembrei agora da história do Kenneth Reagan, vai ter palavra, não se preocupe. A história do pastor Kenneth Reagan, que ele falava assim, que ele saía ministrando sobre prosperidade, ele pregando em várias igrejas, só que ele não tinha dinheiro. Não, ele não tinha nenhuma moeda, inclusive nenhuma moeda no bolso. E ele ministrando sobre prosperidade. Ele andava num carro, isso quando ele tinha carro, porque teve época que ele andava a pé e ele comprava 5 pares de sapato na loja. E tinha uma loja bem baratinha, de 50 centavos, de $1, de $2. Aí ele falava, não, para não ser tão pobre, eu compro de $1. Para ficar ali no meio, nem 50 nem 2, né? E ele comprava 5 sapatos de $1 e ele se mantinha ali para gastar aquele sapato naquele período de ministração. E teve uma época que ele não tinha nem, que ele estava com o carro e os pneus careca, não tinha dinheiro para trocar os pneus, mas ele continuava firme ministrando a palavra, porque ministrar a palavra, você não está falando a sua palavra, você está falando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos respalda. Você não precisa esperar, não, mas quando acontecer, aí eu vou falar a palavra. Não, não, você fala a palavra e aí a palavra vai trazendo a existência, né? A palavra é a substância, é o que vai construindo aquilo. Então, não importa. E eu gostei muito dele falando sobre isso, sobre prosperidade, que ele falava. Eu ministrava sobre prosperidade enquanto eu não a tinha. E ela veio porque ele confiava na palavra. Confia na palavra, segura essa palavra, avança nessa palavra, se mantenha nela. Meu Deus, como que eu vou ministrar sobre família, sobre casamento, se eu não sou casada? Vai ministrando, que Deus vai preparando. Vai confiando, vai ser boba. Vai, bora. Você precisa confiar nesse Deus que habita em você. Você é morada. Ele mora em você. Diga, eu sou morada de Cristo. Não, agora só para você acreditar. Eu sou morada de Cristo. Você não é pouca coisa, você é muita coisa. Nós não somos pouca coisa, nós somos muito, porque Deus habita em mim e em você. Você carrega o Todo-Poderoso. É por isso que você não pode aceitar ser menos do que a Bíblia diz que você é. Você é tudo isso. E o Kenneth Reagan fala exatamente isso, que o mais desafiador é você acreditar nessa palavra. Tudo que o inimigo, ele não está preocupado se você vai para a igreja, se você é crente. Não. A questão toda é nos embaraçar, para a gente não acreditar, para a gente viver aqui, preso aqui, no sistema, para a gente não acreditar nessa palavra, porque quando você acredita, você rompe. Quando você acredita, você põe ele para correr. Quando você acredita, você não aceita mais miséria. Quando você acredita, você não aceita mais doença. Quando você acredita, nada que o sistema ou o mundo fala, isso não entra mais na sua mente, porque você vai contra, e viver pela fé e contra, é exatamente essa via. E olha só, Provérbios 4, 25. Aleluia. Deus é bom. Sabe qual é a vantagem de estar ministrando com vocês aqui? É porque eu posso ouvir glória a Deus, aleluia. Eu e a Rafa, né, Rafa? Um dia o pastor falou assim, Carlene, vai ministrar. Quando eu cheguei só tinha a câmera aqui, a Lara, né, e atrás, e o pastor ali. Eu falava, pastor, o senhor não quer ir lá para trás, para o gabinete? E ele, não sei por que, ele insistia em ficar aqui, né, para o meu apavoramento. E aí, só tinha a câmera, a Lara e ele. Aí eu fiquei ministrando, a ministração era para durar 50 minutos, durou 30. Ele refaz. Ai, meu Deus, eu não dou conta, não tem ninguém para dar glória a Deus e aleluia. É diferente, gente. E eu sou animada, eu gosto do povo animado. Então, vocês me ajudem. Quanto mais glória a Deus, aleluia. É o povo, a gente vai ativando na fé e eu consigo romper. E eu lembro que ele falou assim, Carlene, ministra de novo. Você só ministrou 30 minutos. Lindo, assim, educado, igual meu pastor é. Manso. E aí tá bom, meu pastor. Eu ministrei de novo, foi 36 minutos. Eu exprimi, saiu 36, porque não tinha vocês aqui, gente. Mas agora eu tenho vocês, né? O cronômetro estava parado, então vamos dar glória a Deus, aleluia, e nós vamos avançar, amém? Segundo Samuel, aliás, eu tinha falado Provérbios, né? Provérbios 4, 25, aleluia, aleluia. Provérbios 4, 25 fala assim, olhe sempre para a frente,
Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Seguro. Olhe sempre para frente e veja, né? Olha, mantenha o seu olhar fixo diante de você. Eu estou caçando o irmão Cristóvão, ele me falou algo essa semana. Ah lá, irmão Cristóvão, ele me falou algo que eu cheguei logo em casa e coloquei em prática. Ele falou que ele ouviu em uma ministração para colocar num papelzinho. Eu até ministrei isso no Café com Aba, num papelzinho, e escrever 3 coisas que você quer muito, mas que é impossível para você fazer. A gente está falando de um Deus que não tem nada impossível para ele. Tudo é possível ao que crê. E o irmão Cristóvão disse que ele fez isso, né? E que uma das coisas tinha se concretizado. E ele estava compartilhando isso com a gente. E eu tomei, que eu não sou boba, eu já tomei aquilo ali, cheguei em casa, escrevi num cartãozinho 3 coisas que eu falei, meu Deus, isso aqui eu vou te falar, para mim é impossível, mas para o Senhor tudo é possível, eu creio no Senhor. E eu escrevi 3 coisas, e ele falava que 3 pedidos, assim, e ele começava a rir, não é isso, Cristóvão? E ele começava a sorrir, ele escreveu aquelas 3 coisas que para ele parecia impossível, mas ele começava a dar gargalhada sorrindo e declarando que aquilo iria acontecer. E uma das coisas já estava acontecendo, e a gente estava se alegrando com isso. Então fica a dica aí, pegue já essa nota aí, anote 3 coisas que você quer muito que aconteça, mas no seu olha assim, visivelmente, humanamente falando, nesse momento não vai acontecer, mas para Deus tudo é possível se você acreditar. E aí, amém? Isaías fala assim, ó, Isaías 43:18 fala assim, esqueça o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa, oh, aleluia! Vocês não perceberam? Até o deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que palavra poderosa! Olha aí! E Deus vem ministrando 3 palavras no meu coração muito forte e eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é Deus fazendo algo novo. Algo novo. Outra é o de repente de Deus. Uma é algo novo, o outro é o de repente e o outro é uma aceleração. Essas 3 palavras Deus me deu na semana passada e isso vem saltando no meu coração. Se você pegar isso, pega. Deus quer fazer algo novo na sua vida, o novo de Deus chegando na sua vida. E o tempo é o agora, o de repente. A gente vai trabalhar alguns versículos que falam sobre isso. E o outro é um tempo de aceleração. Coisas que demorariam 5 anos para acontecer, 3 anos para acontecer. Kenneth Hagin fala isso, que ele acelerava pela oração. Coisas que demoraram 5 anos na vida dele, ele vinha fazendo oração. Mas quando ele agarrou esse espírito da fé e começou a fazer as orações certas, ele acelerou aquilo. Aquilo que demoraria anos ou que ele nem tinha expectativa de acontecer. Aquilo começou a acontecer de forma rápida. Coisas que ele vinha orando há 6 anos aconteceram em 6 meses. Pela atitude da fé e a atitude de mover o céu com a palavra, com a boca. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui no que a gente fala. E o livro de Kenneth Hagin fala também, se você pensa errado, você fala errado. Então eu preciso pensar certo e falar certo. Se você pensa errado, você fala errado e você age errado. É por isso que a gente precisa pensar certo, para falar certo, para tomar as atitudes certas. E é exatamente aonde tudo começa a mudar. Então pegue aí 3 palavras, o novo de Deus, um tempo de aceleração e o de repente de Deus. Aleluia! Vocês pegaram? Vocês estão comigo? Não me deixe só, não vou embora, fique aqui. E nós estamos avançando. Olha só. Aleluia. Eu quero só, antes de entrar na palavra principal, Flávio. Quem conhece aqui o Flávio do bolo? Bolos do Flávio, aliás. Quem conhece? Flávio do bolo, acho que chegou aqui na Ceilândia, não chegou?
Ai, meu Deus, essa cidade está só crescendo e prosperando. E Flávio do Bolo, eu vou contar só a história de homens e mulheres que acreditaram e que humanamente era impossível e que no momento eles pareciam que nada ia acontecer. Eram pessoas que eram pequenas, assim, olhando assim no normal, natural, mas eles acreditaram e se agarraram na palavra, ficaram vidrados na palavra e acreditaram na instrução que Deus deu. E o bolo do Flávio, um paraibano, tinha que ser, né, meu pastor? Tinha que ser, meu pastor? Rapaz, ainda bem que eu sou filha de paraibana. Gente, minha amiga Jane que está ali, oh, aleluia, obrigada, amiga, pela presença. E aí o Flávio do bolo, ele, voltando aqui a história dele, ele estava na Paraíba e ele começou a fabricação de bolos caseiro e Deus deu uma instrução para ele no Espírito. Vá para Brasília e você vai vender bolo. O que o povo fez? Riu, né, gente? Quando ele falou para o povo que ele vinha para Brasília e que ia fazer bolo caseiro para vender em Brasília, o que o povo fez? Riu. Gente, quando o povo ri da sua cara, de uma ideia que você teve, foi Deus que deu, pode anotar, vai dar certo. Não, você anota. Ó, pareceu loucura para os outros. Foi Deus que deu a instrução. E o povo falou, você está doida? Meu Deus, é essa a instrução. Quando eu falei para uma amiga minha que eu ia fazer remel, não vai. Por que, amiga, pelo amor de Deus, o que acontece? O que tem? Não vai, amiga, se você for, você vai ficar doida. Eu juro, você vai ficar doida e você vai querer sair no mundo pregando. Eu falei, meu Deus, é exatamente isso que eu quero, agora eu vou. Quando você tiver ideia e você compartilhar e o povo rir da sua cara, pode ir que vai dar certo. Deus já avalizou tudo, já está tudo certo. Pode ir que vai dar certo. Aí o Fábio pegou, colocou a sua família e veio, salvo engano, depois vocês vão lá, eu não sei se aqui ele coloca essa história na parede, né? Ele conta essa história e ele veio para Brasília, ninguém contava com isso. E ele veio para Brasília e ele começou a fazer o bolo. E sabe onde ele vendia? Na feira, ele saía com a esposa, com as sacolinhas, com aquele bolinho caseiro, aquele que a gente faz em casa, bolo de milho, bolo de pamonha, bolo de mandioca, não fica com fome agora não. E aí ele ia para a feira para vender esse bolo e ninguém dava muito crédito, o povo de Brasília, o povo da Paraíba, Flávio, volta para o Paraíba, esse negócio não vai dar certo. E ele insistiu, e Deus foi trabalhando no coração, e ele disse que passou grandes desafios, porque toda vez para você crescer, tem os desafios, e são esses desafios que vão fortalecendo a sua fé, que vão fortalecendo, que vão te dando base para você e cada vez fortalecendo, firmando a sua estrutura. E esses desafios foram fortalecendo. E ele foi abrindo uma casa de bolo, 2 casas de bolo, 3 casas de bolo, 4 casas de bolo. Lá em Águas Claras acho que tem umas 4, ou são 5, né, Jane? 5 casas de bolo. Itaguatinga, eu não sei quantas casas de bolo. Eu não sei quantas, gente, mas são várias. E ele ficou famoso. Depois veio outros bolos. Ele ficou famoso por vender um bolo caseiro numa loja. Hoje todo mundo parou de fazer bolo em casa porque vai ali e compra um bolo gostoso que ele, né, preparava. Lá você vai ver, bolos do Flávio. E ele falava que Deus o prosperou, que ele ouviu a voz de Deus, que ele não ouviu a voz da incredulidade, a voz das pessoas. E ele avançou naquilo que Deus estava dando, a instrução para ele. Então, se Deus deu instrução para você e a galera sorriu, vá, porque já deu tudo certo. Não confia no outro, não. Confia em Deus. A palavra do povo, a boca do povo não é a boca de Deus. A boca de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus não é menino. Nosso pastor fala isso. Deus não é menino. A palavra dele não é minha palavra. A palavra dele é a palavra, é a Deus falando. E é por isso que quando a gente fala a palavra dele, a gente precisa se firmar e confiar. Então, quando Deus der uma palavra para você, confia nela. E aí, olha lá, vamos para a palavra, Lucas 5, versículo 1. Aleluia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Pega essa palavra. Vá para onde as águas são mais
profundas, mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo. Mas porque és tu quem está dizendo. Olha que palavra poderosa. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olha isso. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que palavra fantástica. Uma das palavras aqui, Jesus, né, quando ele fala vai para o barco, vai mais fundo, chamando a gente, vamos um pouquinho mais fundo, vamos aprofundar isso aqui. É no profundo, quando ele fala, põe o seu barco para ir mais para o profundo, porque é no profundo que você vai encontrar aí a sua fonte de riqueza, é no profundo que você vai encontrar a sua prosperidade. Você precisa sair do raso, no raso você não pesca. Essa palavra ela pode falar com a gente de várias formas. No raso você não pesca. Um culto dominical só e a semana inteira sem um papo com Deus, sem um café com Ele, um chamego com Ele, um fechar de porta, um relacionamento, nada acontece. Deus nos chama para algo mais profundo. Essas instruções, essas liberações, esse plano que Ele tem para você, Ele não está no raso. E Ele chama Pedro, vai mais para o profundo, vai, sai do raso, vem para cá, eu vou te mostrar onde você vai encontrar uma abundância, uma prosperidade, que de repente vai tirar você dessa montanha de dívida. Aí Deus vai chamando, vem mais para cá, nessa beirada aí você não vai encontrar nada, mas no profundo, no mais fundo, você vai encontrar essa fonte de riqueza que ela vai abundar e superabundar, e ela vai abundar de uma tal forma que ela não vai mudar só a sua vida, mas ela vai mudar a vida de todos os que estão ao seu redor. Amém? Porque quando ele chamou, né, ele falou, ele chamou os amigos e foi uma superabundância. O barco, né, estava para virar, aquilo não dava só para Pedro, era tanta abundância que abastecia os outros. E isso foi um milagre sobrenatural. Bill Johnson fala isso, foi apenas um encontro, e nesse encontro Deus trouxe tanta abundância para Pedro, que ele conseguiu pagar todas as contas de uma vez só, ainda ajudou todo mundo. Olha aí, coisa mais tremenda. Um seminário só de um dia, de uma horinha, um encontro com Deus. Um encontro com Deus, um encontro. E olha só, esse encontro com Jesus, ele não tinha aceitado Jesus, ele não fazia parte da nova aliança, ele não estava nessa nova aliança, tanto é que ele fala, eu sou pecador, afasta-te de mim. Essa era a visão dele. Como assim? Como acontece esse sobrenatural aqui comigo agora? E eu sou um pecador. Pedro falando isso, é assim como ele se via. E ele era um pecador. E você, que é filho, que está na nova aliança, que vive, que é morada do Pai, que tem aí o Espírito Santo habitando dentro, que Ele mandou o Consolador para nos aconselhar, nos guiar, nos dar as instruções para ir mais fundo. Vai, Kalene, vai mais fundo, cava mais esse buraco aí. Vai mais para o fundo que tem tesouros escondidos para você e não de você. É para você e não de você.
E eles estão guardados, porque tesouro não fica exposto na loja de R$ 1,99. Tesouro não está aí em qualquer... Você não vai na banca da Feira da Ceilândia e está lá o seu tesouro. A mina de ouro, ela não está exposta. Ela está no mais profundo. Você precisa cavar mais fundo. Você precisa ir para um lugar de intimidade com o Senhor. Você precisa sair do raso. Deus quer falar com você no profundo. Ele quer fazer o de repente. O de repente não acontece no natural. E nem aqui, ó, nesse, não, é no mais profundo. E ele chama Pedro por mais profundo. E o que é mais lindo, que eu amo nessa palavra, quando ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas ele fala que outra palavra é... porque és tu, olha só... Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu quem está dizendo. Você precisa confiar na palavra que Deus está falando com você. Você precisa confiar nessa palavra que Deus está falando. Olha aí, lá em João 14, 21. Lá em João 14, 24, que ele fala assim, ó. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E quando Jesus falando, olha, confia nessa palavra que eu estou falando, tudo o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo de Deus, Deus que me enviou, tudo o que ele ia fazer, ele ia direto para esse encontro com Deus. Jesus confiava inteiramente nessa ligação com Deus, é por isso que tudo acontecia de forma rápida e de forma milagrosa, porque ele tinha uma conexão direto com Deus, e essa mesma conexão ele nos ligou quando nós fomos adotados como filho. Nós temos essa mesma ligação rápida, direta e instantânea. As coisas não demoram a acontecer para a gente porque precisa demorar, mas é porque nós estamos no processo do acreditar. Quanto mais acreditamos e confessamos e permanecemos firme na palavra que cremos e confessamos de Deus, aí é que as coisas começam a romper. Enquanto nós ficamos titubeando, vagando, cocheando em um pensamento, será que é, será que não? Agora é, não, será que é essa? Quando a gente fica cocheando em dois pensamentos, aí as coisas não acontecem, porque a gente precisa permanecer, como Pedro falou, olha, eu não tenho confiança em mim, eu sou um pecador, mas se o Senhor falou, é na tua palavra que eu vou lançar a minha rede. Talvez você se olhe e se veja assim, oh meu Deus, eu sou pequenina, eu sou isso, eu sou aquilo, mas assim, eu não vou na minha palavra, eu não vou na minha confiança, mas eu vou na confiança na palavra de Deus. E você não precisa sentir isso, você precisa acreditar nisso firmemente. Carlina, eu estou crendo, mas nada aconteceu. Não aconteceu ainda. Permaneça crendo e confessando, e tudo pode mudar no de repente. Olha só esse testemunho aqui rapidinho. Cadê? Aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. Nancy Dufresne, ela falava algo fantástico ali no Filipenses 4:19, quando fala aqui, ó, o meu Deus. Aleluia, essa palavra é poderosa. O meu Deus. O meu, olha, tão posso. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nancy Dufresne diz que quando o esposo dela, o pastor Dufresne, faleceu, ela ficou com uma dívida de mais de 6,5 milhões para pagar. Olha isso, Jane. Mais de 6 milhões. Imagina, a pessoa fica viúva com uma dívida. A gente não está falando de R$600. A gente não está falando de R$6.000. A gente não está falando de 60 mil. Não, nós estamos falando em mais de 6,5 milhões
dólares. O que você iria fazer? Ai, meu Deus, eu sou viúva, e agora? Fiquei sozinha, meu marido morreu e me deixou uma dívida, provavelmente imóveis, né, coisas que eles estavam fazendo, não foi concluído, e essa dívida ficou. E ela falava, e agora? E ela falou, eu tenho duas posições, eu posso tomar duas decisões, ficar aqui chorando e me passar pela vítima. Ai, gente, mas agora eu sou viúva, né? Não dá para pagar essa dívida, meu marido morreu. Ou eu me levantar e começar a confessar a palavra que ele já via, né? Eles já vinham vivendo essa fé, eles já vinham vivendo esses grandes milagres na vida dele. Não, ela falou, não, eu conheço a palavra, eu sei o Deus quem eu sirvo. E ela começou, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Qual era a necessidade dela na época? Pagar a dívida de 6,5 milhões de dólares. E ela diz que ousadamente, você precisa ir ao trono da graça ousadamente. Você precisa buscar as coisas no reino de Deus ousadamente. E ela diz que ela ia, não como, o Senhor, você sabe, né? O Senhor me levou o meu marido. Porque, né? O Senhor é da sua vontade levar o meu marido. Não. Muitos fariam essa oração. Né? Oxe, Deus, foi da tua vontade levar o meu marido e agora eu estou com a dívida de 6 milhões. Será que o Senhor pode ter misericórdia de pagar essa dívida? Não. Ela não foi com essa oração, ela foi com uma oração de ousadia. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Eu estou firmada nessa palavra. E ela começou a separar versículos que iam trazer. E era como se suprir. O que é suprimento? Quando você abre, não, eu preciso suprir aqui a minha necessidade. Eu preciso pegar um suprimento. Você vai na sua reserva, você vai na sua geladeira, você vai na sua prateleira e pega um suprimento. E o suprimento era 6,5 milhões de dólares, e ela disse que começava a pegar pela fé, todo aquele dinheiro que estava faltando, e ela foi, e esse dinheiro foi vindo, e as coisas foram se movendo de uma tal forma, que em menos de 2 anos, para 2 anos, ela já estava com a dívida completamente paga, por conta que ela ficava ali, confessando, pegando. Rick Renner fala em relação, quando a gente vai para Filipenses 4:6, quando a gente vai ali orar, a gente vai orar a Deus e fazer as nossas súplicas, nós precisamos acreditar e orar de uma forma ousada, pedindo de uma forma ousada, não de um crente que vai choramingando e implorando, não, mas de uma forma ousada como filho. Agora eu entendo quando o pastor fala, quando você vai na casa do seu pai ou da sua mãe, você abre a geladeira. Eu vou na casa da minha mãe agora, eu não estou morando com ela, eu chego lá, eu já vou abrindo a geladeira. Mãe, o que tem para comer? Eu não peço, mãe, será que eu posso pegar esse queijo aqui e comer esse queijo? Será que a senhora deixa eu fritar um ovo? É a casa da minha mãe. Eu abro a geladeira, eu pego o ovo, eu pego o queijo, eu faço o café, e aí eu sento, eu como, e ela, minha filha, o que você quer mais? Tem dia até que eu brinco, eu falo, mãe, eu posso pegar, eu chego na casa dela, mãe, eu posso comer essa fruta aqui? Ela, minha filha, essa é a sua casa, você não pede, é seu. Deus fala exatamente isso. Você não chega, Senhor, será que eu posso? Será que o Senhor pode? Será que o Senhor pode? Será que o Senhor pode? Esse é o pai. Aí eu chego na casa da minha mãe, abrindo a geladeira, já pegando aquilo que eu preciso ser suprida naquela hora, que é a minha fome. Daqui a pouco eu vou chegar na casa dela e já para almoçar, ela já está preparando o almoço, porque ela já deixa preparado, pega aí, preparado, né? O banquete já está preparado para você ir lá e pegar o suprimento que te falta. O suprimento é a casa do seu pai, é a morada, vai lá e pega o que está faltando para você. E aí, agora mesmo eu estava com ela e a gente falando sobre isso, né? E ela, não, eu vou ficar aqui preparando. Então, Deus, assim, já está tudo preparado. Vá lá e pegue aquilo que está faltando. A necessidade do Francis, naquele momento, era de 6,5 milhões. Kenneth Hagin conta a história, na época, quando eu até compartilhei essa história, né? Na época que ele... Deixa eu ver se eu lembro aqui a história. Ele... Foi no período da conversão dele, ali dos 16 para os 17 anos, que ele, né, se converteu, mas ele ainda estava acamado, ele mexia só a cabeça e a necessidade dele era de saúde. Veja bem, Deus nos quer prósperos em todas as áreas. Deus nos quer abundante em todas as áreas. Nancy Dufresne, a necessidade era dinheiro. A necessidade de Kenneth Hagin era saúde naquele momento. E aí ele precisava de saúde. E aí os
médicos, 5 médicos, uma junta de médicos falar, leva para casa, pode levar, é um moribundo, não tem mais jeito, acabou para esse menino de 16 anos. E ele ficou quase que 1 ano acamado, 9 meses, ele ficava só mexendo no pescoço. E os pais precisavam mudar, e fizeram a mudança da casa, e para transportá-lo, precisou chamar uma ambulância para transportá-lo, porque ele não se mexia, tinha que ser aquela cama, né, que ele ficava o tempo todo, e ele grande, né, provavelmente alto, e aí ele foi transportado. E o motorista, mais o rapaz que estava levando ele, eu esqueci o nome dele aqui, mas aí ele falava assim, era o dono de uma funerária, inclusive. Olhou para ele, viu ele acamado e falou assim, olha, é final do ano, né? Fim do ano, a cidade está vazia, você quer dar uma volta na cidade? Provavelmente pensando, né? Esse menino tão jovem, vai morrer tão cedo, deixa eu fazer uma gracinha aqui, né? Deixa eu levar ele para conhecer a cidade, para ver a cidade pela última vez. E ele começou a levá-lo para a cidade, ele começou a olhar a cidade e falar, nossa, essa cidade está tão bonita, isso ele olhando pelo vidro. E aí, naquele momento, uma voz falou assim com ele, aproveita, essa provavelmente é a última vez que você vai ver esse prédio. Era o Tribunal de Justiça. E a sua sorte é que esse senhor, o senhor Harris, ele é tão bom e tão generoso e deixou você ver esse prédio pela última vez. E ele falou assim, opa, não, mas Deus não ia falar isso comigo. Não, Deus não ia falar que ia ser a última vez, que eu ia morrer. Não, Deus não tem morte para mim. E na mesma hora ele falou, não, essa não é a voz de Deus falando comigo. Essa é a voz do inimigo. Na hora ele falou assim, pois no próximo ano eu vou voltar e eu vou ficar de pé na frente desse tribunal e eu vou estar glorificando a Deus. E ele foi para casa e ele separou o versículo. E todo mundo, né, sabe que o versículo que ele fala é o Marcos 11, 23. E ele ficou declarando, e a gente vai ler ele para a gente relembrar esse versículo. Que se tornou o versículo da vida dele, né? Olha só. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E ele diz que ficou falando esse versículo todos os dias. Deus, eu creio que eu vou voltar no Tribunal de Justiça e eu vou ficar de pé, eu não vou estar mais acamado, eu vou estar curado, glorificando ao Senhor. E ele ficou. Isso foi final do ano, né? Quando ele tinha tido a experiência, ele ficou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, muita gente já tinha desistido, tinha ou não tinha? Acamado, doente, junho, julho, e o diabo falando assim, ai, não está adiantando nada essa sua confissão aí. Não, isso não vai acontecer. Agosto, quando foi em agosto, o de repente aconteceu. E em agosto, ele estava lá, em frente ao tribunal, em pé, aleluia, você pode dar um glória a Deus? Em pé. A gente está falando de um jovem de 16 anos. Nesse período ele já estava com 17 anos. Ele pegou esse versículo e ele ficou falando esse versículo. Ele não voltava atrás na sua confissão. E toda vez que o diabo falava para ele, isso não vai acontecer. Gente, de janeiro a agosto, ele confessando esse versículo. E esse versículo, essa palavra que ele acreditou. E ele falava, quando ele chegou lá no tribunal, ele disse que pegou a Bíblia, abriu e estava lotado. Muita gente na cidade, o povo do interior, ia para esse lugar, né? E ele disse que estava lotado, que ele teve que sair empurrando o povo. E ele parou em frente a esse tribunal e as lágrimas corriam. E ele falava assim, diabo, eu não te falei que eu ia estar aqui?
Eu não te falei? Deixa eu ler aqui, porque talvez você não saiba ler. Eu vou ler para você. E ele leu Marcos 11, 23 e 22. Eu não te falei? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ele falava isso para ele. É a palavra de Deus. Você está respaldado com a palavra de Deus. E é exato, a gente está falando esse grande testemunho, gente. Depois quem se tornou Kenneth Hagin aí, né? Olha só, todo o império que se foi construído por conta desse momento que surgiu tudo. E depois dessa cura, cada vez mais ele foi se envolvendo com a palavra, indo mais fundo, indo mais profundo para o tempo de intimidade com Deus, de oração, e foi conhecendo como ele deveria orar. E aí houve toda essa cura e essa libertação dele. Ele foi liberto daquele cativeiro, da cama, da doença. Então a necessidade, Deus suprirá todas as minhas necessidades. A necessidade dele naquele tempo era a saúde, depois foi financeira. Antes do Francis era financeira. Qual é a sua necessidade hoje? Para que você entre e pegue esse suprimento, e pegue aquilo que é seu, e pegue aquilo que já está liberado, que você precisa acreditar nisso. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus, aleluia. Eu amo essa passagem aqui de João 16, 23. Olha isso. Aleluia. Eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Eu lhes asseguro que meu Pai, isso aqui é Jesus falando. Jesus falando. Eu lhes asseguro que meu Pai, assegurando que Deus, olha isso. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram foi nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria seja completa. Na maioria das vezes a gente não tem essa alegria completa por não saber pedir. O meu povo padece por falta de conhecimento. E a gente padece por falta de conhecer como que a gente vai pedir. E a gente fica muito, né? Eu fui criado numa religião que pobre, você tem que ser pobre. Que riqueza não pode para uma pessoa, né, quem serve a Deus. Não pode ser rico, não pode ser próspero. E aí ficava aquela... E dinheiro é imundo, e prosperidade não pode. Mas onde está escrito isso? Na Bíblia não está escrito isso, né? Jesus vem nos trazendo que se a gente acreditar, essa prosperidade divina, essa bênção divina, ela é para nós, é para esse tempo. Deus falando aqui, olha, qual é a sua necessidade? Para uns é pagar a conta, para outros é saúde, para outros é trocar o carro, para outros é comprar o carro, para outros é comprar a casa, para outros é pagar a casa. Qual é a sua necessidade? E aí Jesus fala, peça para que a sua alegria seja completa. Essa abundância, ela tem que se estender em toda a nossa... Para outros é ver o filho aqui sentado. Nossa, para mim a prosperidade é ver os nossos filhos sentados aqui na igreja, né? A gente vê a nossa família sentada, ouvindo a palavra de Deus. Para outros a prosperidade é o casamento. Deus, Ele quer essa abundância em tudo. Às vezes você está bem financeiramente, mas o casamento não está bom. Não, essa abundância tem que ser em todas as áreas. Essa é a abundância que Deus tem para nós. E aí... contar uma história de Tânia Teresa. Eu não sei quem conhece a Tânia Teresa, uma grande, né, ministra, pregadora aí do Evangelho. O nome dela é a pastora Tânia Teresa mesmo. Tânia Teresa foi criada numa cidade no Mato Grosso, e ela, quando pequena, foi criada pela mãe, praticamente. O pai era um funcionário público e o pai ficava viajando, né, funcionário de um banco. E essa história ela é bem, bem impactante em relação à questão da identidade, de quando você conhece quem é o seu Deus, onde Ele pode te levar. Olha que poderosa. E aí, Tânia Teresa, uma menina criada junto com o irmão. A mãe era viciada em medicamento para dormir, e ela vivia mais tempo drogada na cama, viciada, né, depressiva. O pai vivia fora, e essa menina foi crescendo, né, ali no... Cauanda, eu não lembro o nomezinho. Nessa cidade tinha um lixão.
E ela, para poder pegar dinheiro, o sonho dela era comprar doce, era comprar balinha. Ela ia lá no lixão e ela catava o lixo, ali catava garrafa para vender, para comprar balinha. Então ela foi criada nesse lixão ali no Mato Grosso e ela ficava muito revoltada com o pai, porque o pai era ausente, revoltada com a mãe, porque a mãe vivia na cama e ela cresceu sem uma mãe e sem um pai. Exatamente, ela tinha os dois, mas nenhum presente. Olha que história. E ela ia para a escola com uma menina com um cabelo, né, ela tinha um cabelo bem cacheadinho, e como não tinha uma mãe para cuidar, ia com aquele cabelo todo farofado, e às vezes fazia xixi à noite na cama, e aí quando chegava na escola, os menininhos chamavam ela, né, de fedorenta, que estava fedendo a xixi, e acabava com a raça dela. E ela, muito assim, oprimida, não conseguia se concentrar, a professora falava para ela, responde sobre isso, Tânia. Ela dava a resposta errada, e a professora falava, você é uma burra, vem para cá, fica aqui, vira as costas ali, botava ela de joelho no milho, em frente à turminha. Aí imagina isso na cabeça de uma criança. E ela cresceu tão revoltada que ela abandonou os estudos. E aí nesse período todo foi se passando, ela foi ficando adolescente e ela tomava raiva de estudo, raiva de professor, raiva das pessoas. Ela começou a ser uma criança bem revoltada. Na fase da adolescência tentou algumas vezes o suicídio. E aí uma vez ela tomou uma decisão. Como o pai dela vivia fora e ele era muito viciado em prostituição. A partir de agora, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, e para chamar a atenção do meu pai, que não me dá atenção, eu também vou ser uma prostituta. Olha que forte. Mas sabe, Jesus, eu vou te falar, Jesus, ele é demais, gente. Ele muda a história. E aí, olha só, no dia que ela tomou essa decisão, guiada, né, por um espírito maligno, Deus falou, não é essa história que eu tenho para você. E ela chegou no dia que ela falou assim, agora eu vou matar o meu pai de raiva. E com a revolta dela, quando ela disse que ia se envolver com outras pessoas, quando ela ia realmente cometer esse ato, ela conheceu um jovem. E ela já chegou pronta para poder aprontar com o pai dela, né? E ela conheceu um jovem. Quando ela ia se despindo, né, para ele, ele olhou para ela e falou assim, para com isso. O que é isso? Ela, não, meu pai é assim, eu quero me vingar dele. Ele, não, você não vai se vingar do seu pai, eu sei quem é o seu pai. Não, você não vai se vingar, ela, eu vou. Ele, não, Deus tem algo melhor para você. Que Deus é esse? Você não conhece a minha casa, você não conhece. Eu conheço a sua história, eu conheço a sua história. É você que não conhece Deus, e Deus tem uma história de vitória para você. Gente, ela encontrou esse homem de Deus. E ele começou a discipulá-la e começou a trazer ela para a palavra. Ele foi discipulando ela por 1 ano. E ela reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ela nunca tinha ouvido falar de Deus. A família dela, né, uma família incrédula, não tinha questão de família, não tinha Natal, não tinha aniversário, não tinha nada. E isso eu acho que ela estava com 13 anos de idade. E ele começou a discipulá-la, 13 para 14 anos, alguma coisa assim. E 1 ano depois, ele pediu ela em noivado. Olha isso. E ele, um jovem cristão que foi criado numa família que tinha toda uma base, né, uma base bíblica, e ele começou a ministrá-la. E aí, quando ele, né, teve a permissão dos pais para casar, e ela se casou, acho que aos 15 anos, alguma coisa assim, ele começou a ministrar, né, ele falou assim, Tânia, por que você não volta a estudar? Ela, não, eu sou burra e eu sou fedorenta. Olha as marcas do passado. Eu sou fedorenta. Ela, não, você não é fedorenta, você não é burra, você é uma menina inteligente, você vai voltar a estudar. E ela voltou a estudar, concluiu o ensino médio, depois ela foi para a faculdade, e aí ele foi mentoreando ela. Olha o que é um mentor. Olha o poder de uma pessoa que acredita em você, que acredita na palavra e que te orienta. Ele, Tânia, você pode ir mais longe, vai para a faculdade. Não, eu estou grávida, como é que eu vou estudar grávida? Ele, não, eu te ajudo, gravidez não atrapalha você estudar. E ela começou a estudar, e ela foi para a formação, se formou. Ele, vamos para o Rio de Janeiro, porque nessa cidade aqui você não vai prosperar. Nós vamos para o Rio de Janeiro. E lá ela falou assim, não, mas não dá para eu ser professora. Ela tinha se formado, né, para dar aula, e ela falou, não, eu preciso de outra coisa. E ele falou assim, então faça direito. Não, mas é impossível. Não tem impossível, Tânia, você é inteligente, você consegue. E ela falou, não, mas para eu fazer direito eu tenho que fazer nessa faculdade aqui, tem que ser gratuito,
e eu tenho que passar em primeiro lugar para eu ficar perto de casa. Então estude, confie em Deus. E ela começou a estudar e declarar que ela queria em tal faculdade e perto de casa. E foi exatamente essa faculdade que ela passou. E aí ela se tornou uma grande advogada e ela falava assim, mas eu preciso passar num concurso. E era o concurso do Banco do Brasil. E tem que ser aqui, no Rio de Janeiro, para eu ficar perto da minha família. E ela tinha que passar em primeiro lugar para poder escolher o lugar. E ela confiou em Deus e ela estudou e ela passou em primeiro lugar para o Banco do Brasil como funcionária pública. Eu estou resumindo muito, mas depois você pode procurar esse testemunho da Tânia Tereza. E, por fim, ela advogava, virou advogada do Banco do Brasil. Sem falar que o primo falava que ela era louca, que ela nunca ia conseguir. Toda vez que ela falava, prima, eu vou fazer faculdade e tal. Mas qual faculdade? Não, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Você é louca? Com o ensino que você tem, você não vai para lugar nenhum. Não, não, não. Deus vai me colocar dentro dessa faculdade. Cara, toda vez que alguém falava para ela, você não pode, ela falava, mas Deus vai me colocar. Porque essa é a necessidade que eu tenho. Eu preciso estudar perto de casa para cuidar dos meus filhos, para ajudar o meu esposo. E eu tenho que trabalhar meio período. E ela falava, eu preciso trabalhar meio período nessa faculdade. E ela ia dizendo, e ela passava exatamente aonde tinha a necessidade, aonde ia suprir a necessidade dela. E, por fim, ela conheceu uma juíza, e ela se apaixonou pela forma da juíza ministrar. E a juíza falava assim, Tânia, todos os casos que eu julgo de acordo com a palavra de Deus. Uma juíza. E ela falou, meu Deus, eu nunca vi isso, uma juíza julgar o caso das pessoas baseado na palavra de Deus. Aí ela disse que aquilo ardeu no coração dela. E ela falou assim, meu Deus, agora... aí ela disse que aquilo ardeu e a juíza colocou um envelope. Para a gente finalizar nessa história, a juíza colocou um envelope e falou assim, Tânia, vai abrir um concurso para juíza em tal data. Por que não? Fica com essa palavra. Por que não? Aí ela disse que chegou em casa, olhou para o marido e falou assim, nossa, aquela juíza é doida, olha o que ela escreveu aqui. Por que eu não ser juíza? E ele falou assim, Tânia, por que não? Você é uma mulher tão inteligente. E para finalizar, ela fez exatamente o concurso, ela se especializou e ela se formou em juíza. A gente está falando de uma criança que morava no lixão, lá do Mato Grosso, e que ninguém acreditava nela. Que não teve um apoio dos pais, mas que teve um pai eterno, que deu todo o apoio, que sabia onde ela ia chegar. Né? E exatamente isso, você precisa confiar nesse Deus tremendo aí que está falando com você, você precisa confiar nessas instruções que Deus está colocando no seu coração. E ela saiu de uma pobreza extrema para juíza, hoje ela é aposentada, e ela falou, Deus, agora eu quero aposentar, e eu quero passar o resto da minha vida ministrando a tua palavra. Quando ela conheceu quem ia levantá-la e colocar na posição, ela nunca mais se afastou, e ela não só isso, mas hoje ela ministra, trazendo libertação, dizendo exatamente, você pode, se você acreditar nas instruções que Deus está colocando no seu coração, você pode, você não imagina onde você pode chegar, apenas confia em Deus e seja confiante nisso. E Deus nos fala nesse versículo aqui, né? Peça para que a alegria de vocês seja completa. E a minha pergunta é isso, né? O que falta para que a sua alegria, ainda ela fala alegria, porque nós já somos alegres, nós já temos essa alegria que vem do Senhor, mas para que seja completa. E aí eu faço essa mesma oração, Deus, para minha alegria seja completa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tomo posse disso, eu trago isso à existência, eu trago aquilo à existência, e você precisa ficar confessando isso, para que a sua alegria seja completa. O que falta? Peça ao teu Pai. Vá lá e pegue esse suprimento. Não fique, mas jamais eu vou pedir isso para Deus. Quem sou eu? Eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou pequenininha. Não, você não é verme, você não é pequenininha, você é grande. É impossível. O tema dessa ministração é impossível viver uma vida limitada, sendo filho de um Deus tão grande. Não, é impossível. O de repente acontece na sua vida. Paulo e Silas estavam orando, né, meia-noite na prisão. E o de repente, o anjo apareceu. De repente, as estruturas foram abaladas, a cadeia foi, né, eles foram libertos naquele momento. Pedro estava preso, dormindo. E de repente, o povo estava lá orando. E de repente, o anjo do Senhor apareceu para libertar Pedro. O de repente acontece quando você está em sua posição de oração e de declaração da sua palavra. Mantenha essa posição de fé e confiança em Deus. Amém? Vamos só levantar e orar. Agradecer a Deus por esse tempo. Amém?
Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, confiamos nas tuas mãos, Pai. Eu creio nesse tempo novo, eu creio nesse destravar, Senhor, na vida de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa, Pai. Nós confiamos a Ti as nossas necessidades, nós entregamos, Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida. Pai, nós cremos, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalo, nós confiamos na Tua palavra. É na Tua palavra que estamos firmados e é na Tua palavra que nós vamos lançar a nossa rede. Nós te louvamos, nós te agradecemos e eu declaro esse tempo de rompimento, esse destravar, essa ativação, Pai, essa ativação para a gente viver esse tempo de vitória. Pai, a nossa vitória, Pai, em nome de Jesus, vitória, vitória, vitória. Eu creio, vai tudo acontecer segundo a Tua palavra, é na Tua palavra que nós firmamos a nossa fé. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã poderosa, em nome de Jesus. Amém?